Está no ar. Bom Dia Baixada. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 30 de agosto de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Hoje é o Dia Nacional da Conscientização sobre Esclerose Múltipla. Por esse motivo, recebemos em nossos estúdios Maria Patrícia Vasques, diretora da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla da Baixada Santista, e o Dr. Rubens Amaral. Vamos às notícias do dia. O quarto dia de julgamento do processo de impeachment no Senado, a presidente afastada Dilma Rousseff apresentou a defesa e voltou a afirmar ter sido vítima de um claro golpe de Estado. Vale lembrar que Dilma é acusada de cometer crime de responsabilidade. Ela discursou por cerca de 45 minutos antes de responder às perguntas dos senadores e voltou a afirmar que não cometeu nenhum ato ilícito. Dilma disse ainda que a decisão de levar adiante o processo contra sua destituição afronta o desejo de mais de 54 milhões de brasileiros que a elegeram em 2014. Como vocês podem ver, não tem como a gente não falar sobre impeachment. Esse é o assunto nacional. A gente sempre abre com temas nacionais, sobre política e economia. A gente sempre abre o programa. Primeiramente, gostaria de agradecer os nossos entrevistados. Patrícia, é um prazer receber você. E o mais importante, sempre levando informação diferenciada para o telespectador, que essa aqui é a nossa missão do Bom Dia Baixada. Doutor, prazer enorme, como sempre, receber o senhor. Bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. E falar sobre impeachment, né? Impeachment, né? Será que sai hoje? Será? Qual a sua opinião? Como é que o senhor vê esse momento atual que estamos vivendo aí? Eu acho que a presidente ontem fez a sua defesa. O dia mais esperado, né? Diante de tantos meses aí. Mas a impressão que eu tenho é que isso foi um cumprimento de rito, porque parece que realmente o que ela fala desses 54 milhões de pessoas que votaram nela, eu acho que ela esqueceu que muitas dessas pessoas estão completamente decepcionadas pelo motivo pelo qual foram enganadas, né? Numa campanha que sabidamente enganou todo mundo, né? Então, eu acho que os senadores estão conscientes, eu acho que ela vai se afastar definitivamente, a minha opinião. Esse processo todo, as discussões, parece até que os senadores eles esquecem que eles estão ali no julgamento e não discutindo simplesmente uma lei, uma aprovação, aquela bagunça desses últimos dias. Como é que o senhor vê isso, doutor Rubens? Eu fico assim impressionado com o custo de tudo que a gente faz no Brasil, é tudo muito custoso, né? O dinheiro gasto para esse processo de impeachment, o dinheiro gasto para manter uma presidente afastada com 160 funcionários à sua disposição, um Congresso com uma porção de senadores, deputados viajando para lá e para cá e o processo se arrastando. A coisa tinha que ser mais rápida, como nos países mais efetivos, com maior agilidade, né? Já ontem mesmo um senador falou que ele estava iria votar hoje pela 5ª vez. É um absurdo, né? Eu acho que esse rito é demasiado. Culpada, sai. Se ela é culpada de responsabilidade civil, tchau, afasta. Não tem que ficar essa discussão todo esse tempo. O povo brasileiro não merece, o país não tem tempo mais para ficar discutindo essas coisas. Nós precisamos ir para frente, o Brasil precisa ir para frente. Nossos filhos precisam ter um país sério, né? E nós estamos patinando. Eu acho que o Brasil, ele tem essa necessidade de seguir em frente, né? E eu acrescento algo aí ao que o senhor falou. São poucos os que sabem, mas mesmo ela sendo destituída, a presidente sendo realmente afastada, o impeachment realmente acontecendo, pouca gente sabe, mas ela ainda vai ter direito a assessores, ela ainda vai ter direito a seguranças, ela ainda vai ter direito a muitas coisas e quem vai pagar a conta, como sempre, doutor, somos nós, né? A gente vê os políticos da Inglaterra, né, chegando nos seus carrinhos com eventualmente nenhum assessor, entram numa casa que dá para a rua, onde eles podem ser abordados, né? Que coisa, é um país rico,
tendo uma postura correta, não de pobre, mas de humildade, do que é certo, de respeito ao dinheiro público. E aqui, um país de pobre, gastando uma fortuna para manter 2 governos. Um efetivo, que é o governo, o presidente interino, e outro, uma afastada, com 160 funcionários à disposição. É você que está em casa que está pagando, eu, a Paula, a Patrícia. Um país pobre com postura de país rico. Nem Patrícia. com postura de país rico, né? Que nem ele falou lá, não é feito dessa forma, né? Nem isso, Nem na verdade. isso, né? Mas gostei, agindo como se fosse, gastando como se fosse. Gastando o que não tem, né? Gastando o que não tem, o que só preocupa, né? Você como uma cidadã brasileira, Patrícia, como é que você analisa toda essa situação? Principalmente do ponto de vista da saúde, que é que você veio falar sobre isso aqui. Mas essa questão econômica, política do país em relação ao impeachment, como é que você avalia É bem o que o isso? doutor falou. Eu acho que é muito tempo discutindo a mesma coisa, eles votando a mesma coisa e que já deveria estar resolvido, né? A gente está parado no país há quase um ano, né? Até desde o tempo que ela saiu até agora que ela está tentando voltar, a gente fica sem nada a resolver, nada vai para frente. Eu fico E a área da imaginando. saúde também fica parada. Eu imagino porque a gente fala aqui sobre o mesmo assunto todos os dias e todos os entrevistados a gente sempre pergunta quase a mesma coisa em relação ao impeachment. Eu imagino lá, em Brasília, esse assunto e maçante. Os brasileiros, eles estão realmente cansados em relação a isso e aposto que talvez muitas pessoas que votaram na presidente, ela não tem mais aqueles 54 milhões de votos. Não votariam de novo. Muitos talvez não votariam nela novamente. Concorda, doutor? Concordo plenamente. Eu acho que aquela eleição foi uma eleição... até tem um aspecto que dizem muitas pessoas que acreditam que eventualmente possa ter havido fraude nas urnas, né? Isso é uma coisa que... Isso é uma coisa feia, uma né? coisa muito interessante, se você pode lembrar, o Aécio Neves estava na frente até acho que nem uma hora antes de fechar as eleições. E aí, de uma hora para outra, ela subiu. Quem sou eu para... Não tenho nenhum dado, mas há um comentário dessas tais urnas eletrônicas. O que chama atenção é que essas urnas eletrônicas não foram aprovadas por países de primeiro mundo, né? Há alguma coisa, se nós estamos falando do nosso país que tecnologicamente está muito atrás de outros países, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, por que esses países não aprovaram a urna eletrônica? Fica aqui uma pergunta para a gente responder, né? Eu acho que, quem sabe, daqui a uns 5 anos a gente não levante essa lebre. Porque o país parece, a sensação é que o país está atrasado 5 ou mais. E aí, golpe, o que seria golpe, né? Bom, e ainda sobre esse assunto, a proposta de antecipar as eleições presidenciais ficou fora do discurso de Dilma no julgamento do impeachment. A presidente afastada tocou no tema apenas indiretamente, a fim de evitar uma divisão ainda maior dos governistas, que na maioria são contrários à ideia. Movimentos sociais que também apoiam Dilma consideram um erro insistir na proposta do plebiscito. O assunto só veio à tona durante um interrogatório em resposta à senadora Vanessa Graziotin. Tá aí, ela não quis levantar a lebre que ela mesma vem levantando, que assim, se ela, no caso do impeachment, não acontecer e ela voltar a assumir o cargo, diz ela que seria, talvez, traria novas eleições. O que a senhora acha, doutor? Uma incoerência total, porque se ela está sendo submetida a uma avaliação e ela, por exemplo, é absolvida, mostra que ela não deve nada a ninguém, continue no cargo. Ou ela está confiante demais que os 54 milhões votariam nela novamente. Ou ela tem certeza absoluta que ela vai sair. Exatamente. Bom, algum comentário sobre isso, Vanessa? Eu vou chamar o intervalo, Patrícia, eu vou chamar o intervalo comercial. Não, nenhum. Eu acho que a televisão já está mostrando, eu acho que já tinha que parar, já tinha que ter acabado isso, né? Está muito tempo. Na verdade, é o que acontece sempre, né? O Cunha demorou para sair, fica sempre nessa situação, o pessoal vai levando como uma novela e o povo brasileiro, que já está bem habituado a esse tipo de novela, acompanha. Já estamos um ano assim. Agora, também uma outra coisa, só para a gente pensar um pouquinho, por que é que nós ficamos ainda ouvindo a presidente, né? Eu fico impressionado. Se eu fosse um senador
com o meu voto, lógico que eu já tenho o meu voto, não vou mudar meu voto com o que ela fala. Porque ela vai falar alguma coisa. Porque nós já temos, né, uma história né? Muito bem. Por que eu fiquei ouvindo a presidente falar? Eu acho que o pessoal estava esperando, a população estava esperando para ver se ela ia chorar ou não. Será? Que absurdo, sabe? Eu não ouviria mais nada, meu voto está definido, não tem mais o que ouvir, né? São senadores também, são esforçados. Concordo que eles são esforçados. Estão piorando a saúde deles, com certeza, porque um momento desse é um momento que eleva a pressão arterial, aumenta o risco de ter um infarto, um derrame. Teve senador que passou mal. Quer dizer, um desgaste total. E por falar em saúde, até a presidente afastada, né? Sim, disse que ela quase morreu 2 vezes, né? Uma por questão da doença. Apelou, já tá, não chorou, mas falou sobre quase morte 2 vezes. Não começou a passar mal, que nem da outra vez. Não começou. Doutor, difícil, hein, avaliar um diagnóstico desse. Difícil até porque a mentira graçou nesses últimos 12, 13, 14 anos no Brasil. Essa é a verdade. Nós fomos abalroados por muita mentira, né? E o que entra na nossa casa, as notícias que os jornalistas trazem, por mais competentes que o sejam, trazem notícias de um governo que mentiu esse tempo todo. Doentes realmente estão os brasileiros que estão em casa sem emprego, tendo que alimentar a família, tendo que... Isso sim é o que vai onerar mais para frente, se já não está onerando, a questão da saúde pública, né? A saúde pública e, veja só, isso por décadas, no meu modo de entender. Porque os meus filhos, os meus netos conheceram isso. Estão vivendo isso, as dificuldades disso. Jovens que estão indo para fora do Brasil. E outro dia eu vi uma pesquisa da USP mostrando que não são quaisquer jovens que estão indo para fora do Brasil, são os que têm muita competência. Fugindo. E nós precisamos desses jovens aqui para recuperar esse país. As pessoas estão indo embora desse país. Por quê? Porque não os recebe com o devido respeito. Nós não podíamos ser vítimas da mentira. Nós podemos ser vítimas das dificuldades. Normal, nós vamos superar. Agora, mentira, aí é traição. Nós fomos traídos por um governo de 12 a 13 anos. Ainda temos muito o que discutir hoje. O Bom Dia Baixada está só começando. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos apresentando Bom Dia Baixada. São Vicente é uma cidade linda. Tem tudo para gerar emprego e renda com o turismo. Quem trabalha na área reclama que o movimento caiu muito. A prefeitura deixou as praias sujas, os pontos turísticos estão abandonados, acabaram com a encenação. Os turistas foram para outras cidades. Quero trazer a alegria de volta, vou recuperar os pontos turísticos e reativar a encenação, movimentando o comércio e criando novos empregos. Voto Pedro Gouveia, prefeito! Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Vamos juntos edificar a cidade. Agora é Jatobá. Irmão de Palavras, 51699. Por uma São Vicente com mais dignidade, uma ação social mais forte, 51051. Marcelo Correia, guiado por Deus. Pela valorização dos professores e por uma melhor educação, vote professora Ana Lúcia, 51022. Você, vicentino, que me conhece, sabe o quanto eu amo essa cidade e quanto eu trabalho por ela. Por isso, vote certo. Vote Léo 40234, vote em quem trabalha. Vão é tudo que não for prazer, repartido o prazer entre parceiros. Vãs, todas as coisas que vão. 55 é Bozella! Sou o Júnior Bozella e lidero uma frente nacional para reerguer São Vicente, com 3 ministros e dezenas de deputados federais e estaduais que apoiam a nossa candidatura e estão comprometidos de verdade com os moradores da nossa cidade e não com os interesses pessoais de uma única família, independente de parentesco ou conchavos políticos. Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, é mais uma dessas importantes lideranças que querem uma cidade para todos nós.
Voltamos a apresentar Bom Dia Baixada. Voltamos com o Bom Dia Baixada. O atendimento de urgência do pronto-socorro da Zona Leste de Santos vai ganhar um novo endereço a partir de quinta-feira. O novo local é a Avenida Afonso Pena, número 382. A mudança é provisória e acontece porque o PS da Zona Leste será totalmente demolido para a construção de um novo equipamento no mesmo local. De acordo com informações da administração municipal, o imóvel temporário recebeu todas as adequações necessárias para manter a mesma média de atendimentos e tem o mesmo número de salas. Os pacientes que necessitarem de ortopedista receberão o primeiro atendimento no prédio provisório e serão encaminhados para o antigo PS Central para exames e consultas com especialistas. De acordo com a administração municipal, o transporte é de responsabilidade pública. Tá aí, vamos ver o que vai acontecer, né? A gente fica acompanhando. Por falar nisso, doutor, a reforma desse equipamento de Santos é extremamente necessária. É muito necessária. Nós precisamos mesmo ter pronto-socorros eficientes e dando resolutividade ao sistema. Ontem mesmo nós estivemos debatendo sobre esse fato. Uma coisa muito interessante é que pronto-socorro tem que ser eficiente para aquilo que ele foi feito, ou seja, casos de urgência e emergência, e não para consulta eletiva. Quando a gente vê pronto-socorro lotado, é porque alguma coisa aconteceu de errado na rede básica. Sim. Ou seja, quando o paciente tem dificuldade para ter acesso aos médicos da rede básica, ele vai ao pronto-socorro por coisas desnecessárias no sentido de emergência ou urgência. Ele vai trocar uma receita, vai consultar por um quadro de gripe, de resfriado, que ele poderia ter acesso na rede básica. O que acontece com isso? Torna pletórica a sala de espera do pronto-socorro. Lógico que o pronto-socorro tem uma classificação que os médicos usam, que é a classificação de Manchester, que classifica se a pessoa deve ser atendida rapidamente, se ela pode esperar um pouquinho ou se ela pode aguardar bastante. Essas pessoas que vão para consultas eletivas vão aguardar mais. Mas essas pessoas deveriam estar na unidade básica de saúde, porque muitas vezes essas pessoas vão gripadas com doenças infecciosas que poderiam ter sido tratadas na unidade básica de saúde e eles vão ao pronto-socorro, ficam numa sala de espera, contaminando eventualmente outras pessoas que estão ali. O sistema precisa ter uma lógica melhor para que no pronto-socorro só estejam aqueles casos que necessitam realmente de pronto atendimento. Isso é cultural, é educacional e tem que ter gestão para que isso aconteça. Senão nós vamos ter sempre, é cultura mesmo, sempre os pronto-socorros lotados, porque as pessoas veem no pronto-socorro o jeito de solucionar o problema dela rapidamente, quando isso deveria ser feito na unidade básica de saúde. Essa lição de casa nós ainda precisamos fazer. Então, como lição de casa, vamos só repetir uma questão que eu acho que agora é um momento de você de casa, e esse aqui está o nosso papel, de levar sempre informação. Quando eu falo informação diferenciada, é nesse quesito. Está aqui o doutor explicando como é que funciona o sistema de saúde de um município, por exemplo. E aí é onde você avalia e é onde você escolhe a pessoa que você quer escolher como prefeito da sua cidade. E a gente está falando de uma cidade, de várias cidades aqui da Baixada Santista, né, doutor? Então, primeira coisa, a unidade básica de saúde. Unidade básica de saúde é a pedra angular do sistema. O SUS é um sistema maravilhoso na sua teoria, maravilhoso, absolutamente maravilhoso, mas tem óbvios problemas financeiros, que não depende do nosso prefeito, nem do prefeito da cidade vizinha, não. Depende da federação, depende dos nossos senadores, depende dos nossos deputados que precisam valorizar a saúde como o maior patrimônio do ser humano. Então, como dizia um amigo meu, não pode faltar nada para a saúde. 20%, tem que aplicar 30%, é tudo. Porque sem saúde não fazemos nada. Então, saúde tinha que ser prioridade primeira, junto com a educação, Muito bem. Então, não é culpa dos prefeitos, fique bem claro isso, mas financiamento precisa existir. Agora, a gestão, nós podemos melhorar em cada município, sem dúvida nenhuma. E o Sistema Único de Saúde tem duas portas de entrada, chegada.
entra-se pelo pronto-socorro ou pela unidade básica de saúde. É por aí que uma pessoa entra. Se ela tem um infarto, se ela tem um AVC, se ela tem um trauma, um acidente, ela entra pelo pronto-socorro. Que é emergência. Que é emergência. Ela precisa ser atendida na hora. Perfeito. É para lá que ela tem que se dirigir e o pronto-socorro tem que estar apto para atender essas pessoas. Agora, se ela tem uma hipertensão para fazer controle, diabetes para controlar, doença lombar, atendimento de rotina, gripe, resfriado, puericultura, atendimento ginecológico de especialistas, ela tem que entrar pela unidade básica de saúde e aí ela vai ser encaminhada para os especialistas, caso necessário. Lembrando que a unidade básica de saúde competente, ela pode resolver 70% a 80% das situações. O que alivia o pronto-socorro. Alivia o pronto-socorro, porque se a pessoa, eu tenho uma dor lombar e eu tenho acesso à unidade básica de saúde hoje ou amanhã, essa dor lombar vai ser resolvida. Agora, se eu não tenho acesso, eu não consigo ir, a dor aumenta, para onde eu vou? Pronto-socorro. Pronto-socorro, eu poderia ter ido para a unidade básica. Então é uma lição de casa que não só nós precisamos fazer, o sistema todo. Até porque Santos, temos que falar, ele recebe nas unidades básicas de saúde muitas pessoas, e nos pronto-socorros, que não moram na cidade de Santos. Esse é o maior problema da cidade. Esse é o problema porque nós somos... Da cidade grande, né? A cidade que recebe o maior número de... E mais competente. E mais competente. É mais competente. Melhor estruturado. Eu repito que eu tenho visto o nosso prefeito falar uma coisa muito importante. Nos momentos de crise, nós... empresários, eu no caso não sou empresário, mas o que faz o empresário no momento de crise? Dispensa funcionários, demite, reduz salários, diminui o número de horas. A prefeitura tem que fazer exatamente o contrário. Tem que melhorar o serviço público, porque as pessoas que perdem os empregos, que perdem salário, vão procurar no Estado, na prefeitura, o retorno, o recurso que elas deixaram de ter. Então, a prefeitura tem que ser, nesse momento, mais competente para dar respostas a um povo em crise. E o Santos, evidentemente, está no Brasil, estamos em crise. Então, a prefeitura tem que ser competente e tem dado respostas para uma população que não é só de Santos, é de toda a Baixada. Vai a 1.700.000 pessoas e não só os 500 mil moradores de Santos. Vai muito além. Patrícia, concorda com o doutor? Concordo. Eu só acho que, assim, o pronto-socorro, na hora que você chega lá, você falou assim, uma gripe não tem que chegar. Agora, uma doença autoimune, que às vezes você vai para um pronto-socorro porque você está sentindo uma dormência, você não vai para o neurologista, você não sabe nem para qual ir. O portador de alguma doença neurológica, seja ela qual for, ele vai para o pronto-socorro por quê? Porque ele não sabe para que área ele vai se dirigir. Então, aí eu discordo, porque ele tem que ir para o pronto-socorro. Ele não sabe para onde ele vai. Então, o pronto-socorro tem que dirigir ele. Aqui você não vai conseguir resultado. Você vai para tal lugar. Mas ele vai para o pronto-socorro e vai sobrecarregar o pronto-socorro. Então, se ele tem uma doença, como eu falei, se ele está se sentindo com uma doença que ele não sabe o que é, a entrada, neste caso, sem emergência, que não é uma emergência, a unidade básica. Às vezes é uma perda de visão, às vezes é uma perda de movimento, é uma emergência. Aí virou emergência. Sim. Então, nós não estamos falando de uma doença, estamos falando de um quadro emergencial. Se ele perdeu a visão agudamente, se ele perdeu a fala, se ele teve dificuldade para se movimentar, pronto-socorro. Se ele está sentindo algum sintoma que ele não precise desse pronto-socorro, a entrada é pela unidade. Para ele saber qual é o médico que ele vai se dirigir. A investigação da doença vai ser feita na unidade básica de saúde. Isso. O pronto-socorro só vai tratar do sintoma momentâneo do paciente. Não vai, provavelmente, em muitas situações, não vai fazer o diagnóstico definitivo. O próprio pronto-socorro, nesse caso, ele envia para a unidade básica de saúde de volta. Eu acho que o objetivo da gente estar abordando esse assunto é justamente esse. Sempre fica uma dúvida de como exatamente funciona, por mais que a gente saiba, é assim que faz. Tá? Sempre tem uma dúvida e acho que até a Patrícia está conseguindo esclarecer dúvidas de pessoas aí de casa também com uma questão como essa, né, doutor? Não, e é muito boa a colocação da Patrícia, porque nós médicos também, os profissionais da saúde, classificamos as emergências e muitas vezes
vezes as pessoas leigas não sabem essa classificação e nem têm por que saber. Sim. Mas eu gostaria de lembrar a todos nós e a mim como médico que uma aflição numa pessoa, numa mãe, de uma criança que às 3 horas da manhã está com 38, 39 graus de temperatura, que não seria uma emergência porque é uma simples amidalite, na cabeça daquela mãe é uma emergência. Sim. Então, que ela vá ao pronto-socorro às 3 horas da manhã, receba a orientação adequada e vá para casa. Esse respeito pelo cidadão precisa haver, porque apesar de não ser uma emergência médica com risco de vida iminente, é uma emergência no sentido de esclarecer uma coisa que está acontecendo. Essa criança medicada vai embora para casa. Agora, antes de eu chamar o intervalo comercial, doutor, eu queria uma resposta sua. Assim como o PS da Zona Leste está recebendo essa atenção especial necessária, extremamente necessária, já era tempo, existem outros locais que também necessitam de investimentos como esse aqui em Santos? Bom, nós temos a UPA, o PS Central foi reformado, está a UPA agora na Joaquim Távora. O PS da Zona Leste, esse no Macuco, então vai ser reformado. Vai ser, na verdade, demolido. Demolido e construído novamente. O local é muito bom, é apropriado. E o PS da Zona Noroeste, que eu não sei o que vai ser feito, mas escutei também que vai haver uma reforma. Então, eu acho que nós estamos... É válido. Santos está Sempre bem. válido. Santos está... O sistema de saúde do SUS em Santos é bem montado. Evidentemente que sempre necessita e precisa de melhora, porque é muita solicitação, né? Eu digo que nós precisamos de um sistema resolutivo. Esse tipo de informação assim, nós fazemos 5.000 consultas ao mês, nós damos não sei quantos comprimidos ao mês. Essa informação pode ser boa ou pode ser ruim. Porque se eu tenho uma pessoa, por exemplo, isso eu bato muito nisso, eu tenho uma pessoa, um hipertenso, um diabético, que deveria visitar a unidade básica de saúde 3 vezes ao ano. Ele está indo 6, ele está indo 8, está indo ao pronto-socorro, é porque nós não estamos controlando a doença dele. É verdade. E isso precisa ter gestão clínica, que passa por médicos absolutamente capacitados, acesso ao remédio, acesso a exames, para que o paciente fique em casa, né? Privilegiar um sistema que resolutivo. Nós temos que focar nisso, porque nós estamos fazendo muita consulta, nós estamos fazendo muito exame que não resolve. Sim. Você pergunta para uma pessoa, ela fala assim, volta e meia eu escuto isso, eu estou fazendo um tratamento. Pois não, qual é o tratamento que a senhora faz? Eu vou no médico, a cada 3 meses ele me pede exames. Minha senhora, a senhora não entendeu a pergunta, qual é o tratamento que a senhora está fazendo? Pois é, doutor, eu vou no médico a cada 3 meses e ele me pede exames. Isso não é tratamento. E o pior de tudo, muitas pessoas não sabem que doenças são portadoras. Quer dizer que nós temos que fazer um projeto tanto de gestão quanto de educação, né? Tanto para médicos quanto para a população, né? Tá certo. Próximo bloco a gente fala sobre esclerose múltipla. É hora da Patrícia falar bastante e levar informação para você que está em casa. Então fique com a gente. Voltamos já. Estamos apresentando Bom Dia Baixada. Olá, eu sou o Gil do Conselho. Meu número é 45010. Para prefeito, Pedro Gouveia. Para vice, professora Murtinho. Para defender as pessoas de bem e o povo de Deus, Gilmar André, 45234, com Pedro prefeito e Lurdinha vice. Tissa, 45555, Pedro prefeito, vice Lurdinha. Queremos uma nova esperança para São Vicente. Conto com seu voto. Felipe Rominha, 45050, com Pedro para prefeito. Escolas detonadas, creches fechadas, professores desmotivados, alunos frustrados. Esse é o quadro da educação hoje em São Vicente. Temos que mudar isso. Vamos informatizar as escolas com lousa digital e computadores. Reforçaremos a merenda e trataremos os profissionais com respeito. Abriremos a faculdade pública e cursos em parceria com a Unesp e ETEC. O projeto Escola Integral terá cursos de atividades em todos os horários. Eu voto Pedro Gouveia, prefeito! A poesia é pungente, é perigo a poesia. Ela nos mata e consome, ela aumenta a nossa fome, desperta a filosofia. A poesia é oração.
Juntos para vencer. PSD, BEM, PCdoB. Enaltecer o turismo, gerar emprego, desenvolver São Vicente. No meu projeto, a sua família é valorizada. Rodrigo Zimo, 55555. São Vicente é de todos nós. Com Júnior Bozella prefeito, 55. Sou o mestre Pedrão. Muito me entristece o que fizeram com São Vicente. Por isso sou candidato a vereador 55678. São Vicente é de todos nós. Com Júnior Bozella, prefeito, 55. Voltamos a apresentar Bom Dia Baixada. Voltamos com Bom Dia Baixada. O país tem quase 10 milhões de trabalhadores sem carteira assinada, segundo informou a PNAD, contínua pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com um estudo, a tendência é de que o número de contribuintes individuais aumente, principalmente porque o mercado não esboça a reação da crise neste ano. Especialistas explicam que quem trabalha por conta própria se enquadra na categoria de contribuinte individual, que pode e deve continuar a contribuição para o INSS. Pois é, quem trabalha por conta própria nessa situação que está aí, quem trabalha por conta própria, principalmente porque está desempregado, pode ter sérios problemas de saúde, né, doutor? Nossa Senhora, que dificuldade. Ô, crise, mas a passar a gente tem que acreditar, faz bem para a saúde. Acreditar, ter esperança. É muito bom, ter esperança ajuda muito a melhorar tudo. E a gente está levando esperança a partir de agora para você, esclarecendo um problema que acontece, e muito, né, Patrícia? Muito comum. Mas que pouquíssimas pessoas têm acesso a essa informação. E o acesso ele é fácil, só que basta as pessoas saberem como procurar e onde procurar, que é a questão da esclerose múltipla. Patrícia, agora é a sua vez de ajudar o pessoal que está em casa. A esclerose múltipla é uma doença que ela surge muito calada. Então, ela surge com a perda de visão, perda de mobilidade, perda, amortecimento da face, que foi o meu caso, amorteceu a face, amorteceu o braço. Então, você fica desesperado porque é uma coisa que você nunca sentiu. O que você vai? Procura o pronto-socorro. O pronto-socorro, às vezes, não consegue diagnosticar, você vai procurar. Eu, no caso, fui para o lugar certo, porque como eu sou da área de saúde, eu sou farmacêutica, eu fui para o neurologista, em 15 dias eu descobri a doença. Mas a doença é uma doença calada, então se você não descobrir ela rápido, você fica sem os movimentos do braço, das pernas, você fica sem a visão, você fica sem a fala. Então você tem que descobrir a doença rápido, de pronto atendimento. Então você não pode demorar 2 anos, se você demorar 2 anos você tem sequela. A doença é uma doença que inflama os neurônios. A partir do momento que eu inflamo o meu neurônio, ele, depois de um tempo de inflamado, ele rompe. Depois de ele romper, ele não funciona mais. Então, se você rompeu a área que movimenta as suas pernas, você não movimenta nunca mais. A área que movimenta a sua fala, você não fala mais. Então, é uma parte importante. Você não tem que ficar 2 anos para descobrir. Eu tenho alguns portadores que demoraram 2 anos. Tenho portadores que ainda não conseguiram fechar o diagnóstico. Porque, assim, a gente tem 2 centros de atendimento. Um na Santa Casa, nós tínhamos um no Guilherme Álvaro e a Unimes ajuda a gente atendendo. Então, mas assim, é muito pouco, porque a demanda é grande e os profissionais que atendem, os neurologistas que estão capacitados para atender, que tem neurologista que fala assim, eu não vou tratar a esclerose múltipla. Então, não adianta a pessoa ir em qualquer. Então, acabam chegando em mim, Patrícia, qual neurologista especializado? Quando chegam em mim, a pessoa, em 15 dias, já está fazendo a pulsoterapia, que é a medicação de ataque, que com isso desinflama o neurônio e ela não perde a visão, não perde a mobilidade. Já praticamente iniciando o tratamento aí. É um tratamento de ataque, a pulsoterapia. O tratamento em si é o interferon. Depois que a pessoa perdeu aquilo tudo que ela começou a perder, a falta de sensibilidade, são coisas mínimas. Assim, eu comecei com uma anestesia de dentista. Você fala assim, que isso? Amorteceu a face, de repente, amorteceu o braço. do dia para a noite. No dia seguinte eu não andava, no outro dia eu já não estava enxergando. Então, é assim, 15 dias para mim foi importante a descoberta. De repente, hoje, tenho a doença há 20 anos, de repente eu hoje não andaria. Hoje eu ando, se você fala olhando para mim, eu estou ótima. Então, a importância de você descobrir rapidamente é muito importante. Doutor, para o pessoal de casa poder entender ainda melhor, temos 2 especialistas aqui justamente para isso. O que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica, e que ainda não tem cura, mas tem
excelente tratamento. Vejam a Patrícia. Patrícia anda bem, fala bem, se movimenta completamente bem. É uma doença do cérebro e dos neurônios, como falou a Patrícia. Então, os neurônios, eles são células nervosas que emitem eletricidade e impulsos que levam as ordens para o nosso músculo se mexer, para nós piscarmos, para nós enxergarmos, para nós defecarmos, para nós urinarmos. É assim que as ordens chegam, partem do cérebro. Esses neurônios têm axônios, são os fiozinhos que saem do neurônio. Esses fiozinhos que saem do neurônio são revestidos por uma substância que se chama mielina. Para quem está em casa, para nos entender, como se fosse um fio encapadinho direitinho. Isso se chama mielina, essa bainha de esfingomielina, ela é uma bainha proteica que reveste esse fio. Por algum motivo, que exatamente isso está em estudo, a medicina não conhece, as células de defesa do próprio corpo, ou seja, os anticorpos, entendem, por algum motivo, que também a ciência ainda não chegou a entender bem esse processo, essas células de defesa do corpo, os anticorpos, entendem que a bainha de mielina é uma coisa estranha ao organismo. Ora, se é uma coisa estranha, eu reajo contra. Vai combater. E eu faço uma lesão nesse fio. Eu desencapo o fio porque eu destruo a bainha de mielina. Portanto, a partir daí, os sintomas aparecem. Foi o que aconteceu com a Patrícia, os sintomas aparecem. E ela mesmo já falou, o tratamento de ataque é rapidamente os médicos matarem esses anticorpos para que esses anticorpos não reajam contra a bainha de mielina e os sintomas sumam. Como faz isso? Tomando imunossupressores em dose alta numa fase inicial e depois mantendo a pessoa com uma dose adequada. Isso deve ser feito com gente, não só neurologista, mas neurologista especialista no tratamento de esclerose múltipla. Então, qualquer tipo de sintomas como esse que nós falamos, né, Patrícia? O amortecimento, explica um pouco melhor, doutor. Então, como são sintomas vagos, né? Os sintomas mais comuns são esses mesmos, dificuldade para falar, para enxergar, parestesias, são amortecimentos que aparecem no corpo, fadiga, muitas vezes dificuldade para evacuar, para urinar, cansaço, perda de humor, enfim. Os sintomas são vagos, que podem surgir em várias doenças. Então, o médico precisa estar atento à queixa. E é o que a gente tem falado em tudo, né? O médico precisa ouvir o paciente. Muitas vezes a Patrícia aqui, fora do ar, ela comentou que muitas vezes uma pessoa chega num pronto-socorro e se confunde um jovem. Aliás, essa doença aparece muito em jovem, entre 20, 40, 50 anos, e principalmente nas mulheres. Os homens são menos afetados do que as mulheres. Então, aparece uma mulher no pronto-socorro com 25 anos, se queixando de dificuldade para falar e com visão turva, embaçada, ou diplopia, ou enxergando duplamente. O médico fala logo, rapidamente, ela está tendo um AVC, ela está tendo um problema cerebral. Realmente, ela está tendo um problema cerebral, mas é da esclerose múltipla. O diagnóstico precisa ser feito com cuidado. Como é que a gente faz? Escutando a paciente, sabendo que esse sintoma já vem há algum tempo, ela vai descobrir que ela já tinha uns 3, 4 meses. Ora, um sintoma de 3, 4 meses não é um acidente vascular cerebral, mas isso precisa tirar uma história. Mas o diagnóstico de esclerose múltipla é um diagnóstico que inicia-se com uma boa história, é conhecendo bem, ouvindo bem o paciente. E o paciente, ele procura um neurologista? Ele procura um médico do pronto-socorro. Não, ele não sabe o que tem. Ele não sabe o que tem. A partir do momento que ele já tem alguma direção depois, é um neurologista que faz esse tipo de tratamento. Aí é um neurologista especialista em esclerose múltipla. Todo neurologista, ele encaminha. Ele pode falar, eu não trato, mas ele encaminha. O meu primeiro neurologista, ele não era especialista, ele me encaminhou, ele fez os exames necessários, e logo de cara ele diagnosticou e me encaminhou para um especialista. Então, o neurologista, mesmo não tratando, ele sabe encaminhar para o neurologista que sabe tratar da doença em condições. Agora, além dos especialistas, Patrícia, eu acho que isso você traz aqui com excelência, existem lugares que recebem bem essas pessoas, que dão aquele amparo para as pessoas que têm essa questão? Existem associações. Aqui na Baixada existe a nossa associação, em São Paulo existem 3 associações, que é uma área muito grande, né, São Paulo.
Nos outros estados menores também existem, mas pequenas. E assim, Santo André é uma nova associação agora. E a gente se preocupa, eu me preocupo muito quando eu descobri... Você está até com a camiseta, né? Tô com a camiseta de hoje. Na frente agora. Tô com camiseta de hoje. É porque hoje tem um evento que a gente vai falar no próximo bloco, mas essa é a nossa associação. Então, por que eu me preocupo com isso? Quando eu descobri há 20 anos atrás, não tinha um paciente para me olhar para ele e falar assim... ele está sentindo o que eu estou sentindo. Sim. Então, a nossa associação se reúne todo mês, na segunda quinta-feira do mês. Então, vão 30 portadores, eles saem de lá felicíssimos. Parece que a gente foi numa festa. Onde fica a associação? A associação não tem sede, porque a gente não tem verba, né? Então, o Sindicato dos Petroleiros cede o espaço para esses muitos anos para a gente se reunir lá. Então, a gente se reúne, leva médicos que fazem palestras, eu levo oftalmologistas, eu levo urologistas por causa da parte urinária. Então, a gente leva e tudo gratuito, porque assim, a associação foi montada com o intuito de ajudar, não com o intuito de angariar fundos. Então, todo médico que eu vou, são médicos que de minha confiança, de alguém que me indicou. Então, vai lá com a maior boa vontade, presta um esclarecimento, a pessoa sai de lá felicíssima. Às vezes não são médicos, são fisioterapeutas, são fonoaudiólogos, que precisa também. Às vezes a pessoa chega lá com uma dificuldade de falar, eu vou continuar falando com essa dificuldade? Eu acho que é o maior medo das pessoas. Eu vou continuar normal, eu vou continuar com os meus movimentos. E eu acho que o mais importante nessas reuniões, nesses encontros, quando eles chegam lá, de repente olham para você, eu acho que é como se o telespectador que está nos assistindo vai poder entender, ou a pessoa que tem o problema falar, olha, ela tem a doença e ela consegue estar normal, sem muitos problemas. Então, eu acho que é uma esperança. Eu sou a única, não. Tem muitos pacientes que estão tão bem quanto eu. Vão ter exemplos ali, até é uma forma de motivar o paciente ou o doente, no caso. Não, mas hoje em dia, assim, eu tenho gareado mais pessoas, porque a reunião, assim, no começo eram menos, agora tem 30. Por quê? A pessoa vai lá feliz, sai de lá, ai, como me fez bem vir pra cá, eu tô saindo outra. Porque só de você conversar e ver que a pessoa... Na outra vez que ela vai andando com mais facilidade. Ela estava andando com dificuldade. Daí eu falo assim, ai, parabéns, você está ótima. Daí ela, você jura que eu estou ótima? Eu falei, lógico, a dificuldade que você veio não é a mesma que você está. E daí hoje ela vai caminhar do Canal 1 até a Praça das Bandeiras com uma facilidade imensa, que Patrícia, não tinha facilidade. Nem sempre os parentes, eles conseguem confortar a pessoa. Os parentes, a gente tem essa dificuldade. Às vezes a gente chama os parentes para as reuniões, eles estão lá, porque eles não entendem. Eles começam a achar que a pessoa está inventando, porque não mostra, a doença não mostra, né? Então o paciente fala, é frescura, a pessoa não quer fazer as coisas, quer ficar deitada, porque dá uma fadiga imensa, às vezes você quer ficar deitado, né? Mesmo depois do tratamento. É assim, a fadiga é uma característica da doença que é constante. Então você tem que aprender a conviver com ela. Então a pessoa se entrega, fica deitada, daí o paciente fala assim, ai que fresco. Daí eu vou conversar e falo, gente, não é frescura. Isso é da doença, vai continuar tendo, vocês têm que ter paciência. Então a ajuda do paciente é a melhor coisa do cuidador, do familiar, né? É a melhor coisa do mundo. Eu tenho pacientes que faleceram não pela doença, pela falta de cuidado e atenção do familiar. Então, isso aí é triste. Porque eu vejo assim, eu não posso ficar cuidando de todo portador. Eu posso dar assistência e fazer a pessoa ficar consciente que vai ficar bem, mas eu não posso ficar na casa dela cuidando dela, né? Eu vou chamar o intervalo comercial, mas antes eu queria até pedir para que algum cinegrafista mostrasse. Existe um folder e existe também um endereço, já estou chamando o break, existe um endereço na internet, existe um telefone, né, Patrícia? Existe. Pode dar esse telefone para a gente agora, que no próximo bloco, que é o último que vai encerrar o programa já, a gente vai passar novamente, então você, telespectador, já fique atento que está interessado, no próximo bloco a gente reforça as informações. Endereço na internet. Endereço na internet é www.aprendes.com.br. Tá. E o telefone? O telefone é 991-736003. Tá, a gente vai repetir no próximo bloco. Eu vou aproveitar e chamar o intervalo comercial para que a gente tenha um pouquinho mais de tempo para conversar no próximo bloco. Olha aí, tá aí o folder que a gente está falando aqui no programa. É um folder da associação e você entrega isso para o paciente, para o doente que vai te procurar. E tá aí, você já vai ter acesso a essas informações também. Nesse folder, no próximo bloco, a gente também reforça mostrando o telefone e o endereço na internet. Você continue com a gente. Próximo bloco tem mais informação para você. Voltamos já. Estamos
apresentando Bom Dia Baixada. Unidos venceremos. PRB, PDT, PT do B. Olá, sou Thalita Sou 10199. Para somar junto com você que quer mudança, não esqueça, vote em mim 10199. São Vicente é de todos nós com Júnior Bozella, prefeito 55. Olá, sou Edson Cabeça. Meu objetivo é melhorar o sistema de saúde de nossa cidade. Vote Edson Cabeça 10678. São Vicente é de todos nós. Com Júnior Bozella, prefeito 55. Unidos venceremos. PRB, PDT, PT do B. Vão é tudo que não for prazer, repartido o prazer entre parceiros. Vans, todas as coisas que vão. Precisamos defender os animais. Como deputado, lutei para construir um centro de zoonoses na área continental. Mais uma obra que os prefeitos não fizeram. Além de construir esse centro, teremos um pronto-socorro animal 24 horas e um centro de saúde animal dentro do horto para atender a comunidade. Cuidar da saúde dos bichos é uma obrigação. Chega de sujeira e maus tratos. São Vicente limpa e saudável. Luciano Batista, prefeito. Aqui aprendi tudo sobre a lei de Kepler. Aqui eu tirei uma dúvida sobre a tabela periódica. Aqui do meu quarto fiz um simulado que antes só dava para fazer em um cursinho. Aqui eu descobri a diferença entre mitose e meiose. O Enem 2016 é agora. Acesse o portal do MEC e veja como se preparar para as provas todos os dias e no lugar em que você estiver. E baixe o aplicativo Enem para ficar por dentro de todas as etapas e atualizações do exame. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Voltamos a apresentar Bom Dia Baixada. Voltamos com um Bom Dia Baixada. Doutor, um trabalho como esse da Patrícia é fundamental, é um amparo realmente para a pessoa que acabou de descobrir a doença e está com aquela sensação de desespero de que tudo do pior vai acontecer com ela, porque hoje em dia as pessoas até descobrem o problema e corre para o Dr. Google. E aí vai começar a descobrir, ver tudo que o que não deveria ver, e aí entra em desespero, doutor. É um trabalho importante. Esse trabalho da Associação de Portadores da Baixada Santista da Esclerose Múltipla, que a Patrícia lidera, é muito importante, porque o projeto é um projeto que vai além do cuidado, simplesmente do cuidado do sintoma e da doença. É um projeto de empoderamento do saber. Quer dizer, ela está levando para as pessoas, primeiro, o conforto em sabendo portadores da patologia e sabendo o que é a patologia, o que é a doença, essas pessoas vão se tratar melhor. Segundo, levando a informação para as pessoas, os familiares. Os familiares dão o apoio. O familiar que desconhece a doença faz isso que ela está fazendo. E em outras patologias é a mesma coisa. Não valoriza, não ajuda, leva o paciente ainda mais para baixo. E um paciente que não tem apoio e que precisa da sua imunidade no alto para combater a esclerose múltipla, o familiar joga a imunidade lá para baixo. Adoece ainda então, mais. esse é a associação, juntar as pessoas portadoras para pessoas competentes como a Patrícia e portadora e saudável como ela está. Falar empodera. Isso é muito bom. Parabéns. Patrícia, agora hoje tem uma caminhada importante que eu acho que chama a atenção. Que é para divulgar, né? Divulgar, exatamente. Fala então, a caminhada começa no Canal 1. A gente vai fechar, a gente pediu autorização da prefeitura, a gente vai fechar a área da praia perto da próxima área, quer dizer, próxima à ciclovia. E vai fechar do Canal 1 até a Praça das Bandeiras, vai durar 1 hora essa caminhada. Vamos parar na Praça das Bandeiras e começar o pessoal que está lá divulgar a doença. Então, a gente no caminho não vai divulgar porque você vai andar e mostrar a faixa, né? Quando a gente chegar na Praça das Bandeiras, que a gente pediu autorização, lá vai ter o toldo, a gente vai levar informação, explicar um por um. Então, assim, vai ser importante. Então, a gente até 1 hora da tarde está fazendo essa divulgação. Até porque, só para lembrar, hoje é o Dia Nacional de Conscientização. É o dia de falar da doença, de levar informação para as pessoas. E aí vem a pergunta, ela tem cura ou você tem um controle da doença? Não, a doença não tem cura. Pelo menos até agora. Pode ser que cientificamente, como o doutor falou, venha a descobrir. Se vocês sabem o caso da diarista, ela fez transplante de medula óssea, diz ela que vai ficar boa.
Eu não sei, Uma a gente atriz, não né? sabe, Uma né? atriz que também tem esse problema. Tem gente que falou para mim assim, Cláudia Rodrigues. Patrícia, eu vou fazer transplante de medula. Eu falei, não, você não vai fazer transplante de medula óssea, você vai esperar, porque isso está muito novo. Você não está bem? Você vai levar, você vai continuar com o seu tratamento. Então, mas todo mundo vê alguma coisa nova, eu quero fazer. Você Não teria bem muitas assim, coisas né? para a gente falar em relação à gestação, em relação aos tratamentos. E uma questão que as dores que as pessoas sentem, eu te perguntei isso antes do programa começar, e eu acho interessante, para quem gosta de medicina alternativa, pode procurar uma acupuntura, vai diversos... O Pilates. O Pilates porque não é agressivo, né? Você fazer uma musculação é bom porque você mexe com os músculos, mas você vai fazer uma coisa da forma errada. Então, o Pilates é uma coisa mais lenta, e você não para com seus músculos, você movimenta do mesmo jeito e você está fazendo uma coisa menos agressiva. O que as pessoas podem encontrar no site? A gente pode puxar novamente aí a imagem do nosso folder, do folder que a Patrícia trouxe pra gente. Inclusive tem telefone, tem o site. O que a pessoa encontra no site? Tem informações sobre a doença, tem casos, tem fotos das reuniões. Informações oficiais sobre a doença. Sai o dia importante. da doença, no site a gente coloca sempre o dia da reunião da doença, não, o dia da reunião. Então, assim, é muito importante quem se interessa entrar no site para dar uma olhadinha e, tendo dúvida, me liga. Tem sempre a data, tem o seu telefone. Tem que, aliás, você comentou que tem pessoas do Brasil inteiro que te procuram. Esses dias eu falei com uma de Manaus. Olha o telefone aí, só para a gente reforçar. Então, é do Brasil inteiro, não é só daqui. Então, isso é muito ótimo. E não precisa pôr o site, não. Colocando o meu nome, a pessoa descobre. Patrícia Vasques, é assim que procura no Google? Doutor Google? O pessoal coloca esclerose múltipla, às vezes coloca Patrícia Vasques, aparece. Eu sei que eu falei assim, como meu nome foi parar tão de repente? Eu não sei se é por causa do site, alguma coisa assim, você coloca... O site é atualizado, então isso atualizado. Ajuda na busca. Doutor, eu quero agradecer a presença de vocês, é sempre bom. Eu adoro quando a gente fala sobre política e economia, mas eu amo quando a gente fala sobre saúde, porque a saúde a gente cuida diariamente. Se a gente não tem saúde, a gente não consegue fazer mais nada na vida. Não consegue trabalhar, não consegue nem dar e receber carinho quase. Não é isso, doutor? Amém. Adoro receber o senhor aqui. Eu que agradeço. É um prazer enorme. Patrícia, e sempre que você tiver novidade para levar para a nossa população, você, por favor, entre em contato com a gente ou volta aqui no programa. Obrigada, Paula, foi ótimo. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, o Bom Dia Baixada, infelizmente, fica por aqui para você. Uma excelente terça-feira, uma terça-feira cheia de saúde para você, que foi o tema do nosso programa de hoje. Te espero amanhã às 8h05. Lembrando, para você que pegou o programa pela metade ou a partir de um certo tempo que já não conseguiu pegar as informações necessárias, esse programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde aqui na Santa Cecília TV. Te espero amanhã às 8h05. Até lá. Você assistiu Bom Dia Baixada.